Gambito da dama semislava, variante Botvinnik. D4, D5, C4, C6, cavalo F3, E6, cavalo C3, cavalo F6. Chegamos na posição principal da semislava, que é a linha com estrutura de peões C6, D5, E6 e o bispo C8 preso. Na semislava o bispo está fora. Chegando por inversão, os lances Etienne Bacrot e Magnus Carlsen, em 2009, numa ordem diferente, chegou à mesma posição. Bispo G5, H6, bispo H4, D toma C4. A variante Moscou, o bispo não é sacrificado e fica em G3, é uma variante muito similar com a Botvinnik. E4, B5, E5, G5, cavalo toma G5, H toma G5, bispo toma G5. A Botvinnik é uma variante muito agressiva. Na época do Botvinnik não existia nenhuma linha tão agressiva no gambito da dama, e o Botvinnik usou esse sistema, surpreendendo os jogadores de brancas que esperavam linhas tranquilas, como da ortodoxa, por exemplo. Aqui o cavalo de F está cravado e vai ser recuperado, mas as negras deixam as brancas com o peão H, o que é muito perigoso. O plano das negras envolve avançar os peões da ala da dama e criar dificuldade para as brancas ao ameaçar um peão passado e o próprio rei. Segue cavalo de BD7 e aqui a partida principal é G3. Um mestre internacional, Everaldo Matsuura, é especialista nessa linha. Ele enfrentou a E toma F6 contra o Guilherme de Aula Borges em Florianópolis 2004. Depois seguiu o bispo B7, G3, C5. Vamos ver esse mesmo plano em quase todas as partidas do sistema Botvinnik. Sempre a briga na diagonal e o avanço dos peões das negras na ala da dama. D5, bispo H6, bispo toma H6, torre toma H6, bispo G2, cavalo toma F6, roque, B4, cavalo A4, bispo toma D5, cavalo toma C5, dama B6, bispo toma D5, cavalo toma D5, dama E1, explorando a torre de H6, torre H5, dama toma C4, torre C8, dama E2, a segunda vez explorando a torre, cavalo F4, G, dama F4, dama C5 com jogo igual. Nesse final de peças pesadas, o peão H não é tão perigoso. Na partida principal sigo o G3 e depois bispo B7, mas vamos acompanhar aqui dama A5, que foi jogado pelo Mequinho, contra o Mequinho, em São Paulo, 1995. Depois de A toma F6, B4, sempre esse plano, cavalo E4, bispo A6, B3, cavalo B6, B toma C4, cavalo toma C4, dama B3, dama D5, F3, bispo B5, torre C1, cavalo A3, dama toma D5, C toma D5, cavalo D2, bispo D6. O Mequinho acabou vencendo de brancas, mas a posição aqui é totalmente equilibrada no sistema Botvinnik. Como vemos, a posição de balanceada simétrica não tem nada. Bispo B7, bispo G2, seguindo de novo a partida do Carlsen, dama B6, E toma F6, C5, D5, roque grande, roque pequeno, B4. Esse é o plano típico das negras. A ideia principal do Botvinnik, avançar na ala da dama, cavalo A4, dama B5. Aqui o Bacrot jogou A3. O Vescov tentou D toma E6 contra o próprio Matsuura, uma linha mais agressiva. Depois de bispo toma G2, E7. Posição doida, o peão enfiado dando garfo, a torre caindo F1. Depois de bispo toma F1, dama D5, torre E8. O Vescov podia continuar aqui com dama A8 cheque, dama B8, dama C6 cheque, dama C7, dama A8,
com empate, mas resolveu seguir pela vitória. Torre toma F1 e depois de bispo H6, F4, dama toma A4, dama toma F7, bispo toma G5, F toma G5, confiando que os peões brancos seriam suficientes para a vitória. Mas são duas peças a mais, uma torre e um cavalo, e o Matsuura venceu depois de dama C2, H4. Com certeza foi nisso que as brancas depositaram suas esperanças. Dama D3, rei G2, dama E2, torre F2, dama E4, cheque, rei G1, cavalo E5, dama E6, cheque, rei C7, dama A6, cavalo C6, dama A4, dama G4, torre G2, rei B6, dama C2, cavalo D4. Agora as negras estão ganhas. Dama F2, C3, sempre o contra-jogo dessa forma, avançando os peões da ala da dama. B toma C3, B toma C3, F2, cavalo F3, cheque. As brancas abandonaram. As negras vão sacrificar material, torre por 2 peões, por exemplo, e vão ficar com peça a mais. E um peão na sétima aqui, aproximando da sétima. Partida interessante. Depois de A3, voltando em Bacru e Calcin, E toma D5, A toma B4, C toma B4, lembrando mais uma vez, típica posição das negras. Bispo E3, cavalo C5, dama G4, cheque, torre D7. Antes se seguia com cavalo C5, bispo toma C5, bispo toma C5, dama toma C5, torre de F1, torre de HD8, torre E7, rei C7, torre de A E1. E considerava que as negras tinham suficiente contra-jogo aqui, empatando, como na partida Kazin e Raja, Kazin Zahanov e Raja Dresden 2008. A linha moderna dama G7. Gostaram desse lance? Típico da variante, mais uma vez. As brancas sacrificam a dama, mas ficam com o peão promovendo na sétima. Torre G8 bloqueando o peão. Cavalo toma C5. Torre toma G7. E aqui tem muitas linhas possíveis aqui. Tudo isso é totalmente teórico. Por exemplo, cavalo toma D7, dama toma D7, torre toma 7, torre G6, torre de A E1, torre E6, bispo D4, torre E2, H4, torre D2, bispo E3, torre toma B2. E agora as negras têm a vantagem típica da variante, em Ponomaryov e Shirov, que as negras venceram em 2003. Não vamos ver todas as linhas, mas vocês podem baixar as partidas na www.casadoxadrez.com. Mas já ficou bem claro o plano aqui, né? Vamos seguir aqui na partida do Calcin mesmo, depois de bispo D4, torre C7. A partida deve ter sido totalmente analisada, tudo isso por computador, né? Cavalo toma B7, torre G6, torre A5, dama toma B7, bispo toma D5, dama B8, bispo E5, dama B6, bispo toma C7, dama toma C7, torre de F1, A6, torre toma 6, torre toma 6, torre toma 6, C3, B toma C3, B toma C3, bispo E4. A posição está igual. As brancas não conseguem passar o peão da coluna C. Dama C4, bispo F5, rei D8, torre A1, dama E2, rei G2, dama E5, torre D1, cheque, rei B7, bispo B1, F5, H3, rei F6, torre D3, dama E4, cheque, rei H2, e foi acordado empate rápido, que não tem como evoluir dessa posição, e caso o peão avance, as brancas podem sacrificar, fazendo a posição de fortaleza, colocando a torre em E3.